Hey, bem-vindos ao canal! Eu sou a Lori Cortes e 2020 finalmente chegou ao fim. E pra gente comemorar, eu fiz aqui a minha listinha de melhores do ano e vou compartilhar com vocês hoje. Eu dividi a minha lista em 6 categorias e cada uma tem pelo menos 3 coisas que eu assisti, li ou ouvi que eu acho que foram as melhores do ano e ficam aqui de recomendação para você. As categorias são melhores músicas, melhores musicais, melhores filmes, melhores séries, melhores livros e melhores Disney. E nessa categoria de melhores Disney eu coloquei tanto filme quanto série, coisas que foram lançamentos desse ano e que eu acho que foram as melhores. E o que eu escolhi para essas minhas listas não são necessariamente coisas lançadas em 2020, mas sim séries, filmes, livros que eu consumi esse ano. E a primeira categoria é melhores músicas. Eu sou uma pessoa muito difícil em começar a escutar coisas novas. Eu escuto os mesmos artistas e as mesmas bandas há anos, tipo Paramore, Taylor Swift e, com certeza, muita coisa da Disney. Eu tenho umas 3 playlists diferentes de músicas que têm a ver com a Disney e são as coisas que eu realmente mais fico escutando. E para alegria de toda a nação, a Taylor Swift foi muito produtiva durante a quarentena e lançou 2 álbuns que estão na minha lista de melhores do ano. Folklore e o Evermore pegaram todo mundo de surpresa e eu realmente adorei essa nova vibe dela. E é muito legal ver ela trazendo canções que não falam só sobre si mesma, mas também contam outras histórias. E eu acho que isso foi legal da gente ver um outro lado da Taylor e também para ela mesma explorar a sua própria criatividade. Eu realmente amei muito esses álbuns e eles estão ali no meu Spotify em looping desde que foram lançados. Se tem um artista que eu já gostava, mas só esse ano que eu fui descobrir que ele também tem músicas próprias e tem um álbum, é o Ben Platt. Se você também adora musicais, provavelmente você já o conhece de Dear Evan Hansen ou de Pitch Perfect. E lá no início de 2020 lançou na Netflix um especial que foi um show dele. E eu fiquei viciada nesse show, eu amei todas as músicas e foi aí que eu descobri o álbum Sing To Me Instead. Sério, o início desse ano foi eu só ouvindo Ben Platt. Eu ficava ouvindo e ouvindo e ouvindo o álbum várias e várias vezes e assistindo ao show na Netflix também muitas vezes. Se você também não sabia que ele tem as próprias músicas, vai dar uma olhada nesse álbum que você provavelmente vai gostar bastante. A nossa segunda categoria é melhores livros. Eu adoro ler, como vocês podem ver por essa belíssima estante aqui atrás de mim. E esse ano eu não consegui ler tantos livros quanto eu queria. A minha meta que eu tinha feito lá em janeiro acabou que ficou quase toda sem concluir, porque eu fui lendo outras coisas que foram lançadas ou outros livros que eu fui pegando no meio do caminho. Mas ainda assim eu consegui ter algumas boas leituras e decidi vir aqui compartilhar com vocês. Um dos primeiros livros que eu li esse ano foi Vermelho, Branco e Sangue Azul e eu simplesmente adorei essa história. Eu adoro o YA, adoro esses livros Young Adult, em que a gente tem personagens jovens adultos que eles estão assim, um pouco meio que na mesma fase que eu. E eu adorei o Vermelho, Branco e Sangue Azul porque a gente tem um romance entre o filho da presidenta dos Estados Unidos e o príncipe da Inglaterra. Então assim, como que esse livro não seria incrível? Além de que a capa dele também é muito fofa e eu adoro esse nome. E um lançamento literário que também pegou todo mundo de surpresa em 2020 e me fez perder os cabelos foi Sol da Meia-Noite, um novo livro da saga Crepúsculo, vamos dizer assim. Que nada mais é do que a história do primeiro livro, a história do Crepúsculo, só que pelos olhos do Edward. Eu tô há anos esperando esse livro sair. Lá na época em que eu era super fã de Crepúsculo e estava acompanhando os livros e os filmes, a Stephenie Meyer já estava escrevendo Sol da Meia-Noite, mas acabou que os primeiros capítulos foram vazados e ela ficou com raiva e falou que não queria mais terminar. E agora em 2020 ela falou, quer saber, eu terminei e toma um livro aí pra vocês. Gente, eu nunca surtei tanto quando no dia que anunciaram esse livro. Meu namorado me deu de presente na pré-venda e assim que ele chegou, eu peguei não só o livro físico, como o e-book, porque eu queria ler no primeiro momento em que ele ficou disponível aqui no Brasil. Sério, eu fiquei maratonando o livro, eu li ele super rápido, eu até queria demorar um pouquinho mais pra ver se não terminava.
Mas eu adorei, e se você é fã de Crepúsculo, se você gosta dos filmes, gosta dos outros livros, vai dar uma olhada em Sol da Meia-Noite, que é muita nostalgia e é realmente muito legal ver as coisas pelos olhos do Edward. E se tem um outro personagem literário que eu sou muito fã, é o Sherlock Holmes. E esse ano eu descobri uma série de livros sobre os descendentes do Sherlock Holmes e do John Watson. O primeiro da série é um estudo em Charlotte. Eu adorei conhecer a Charlotte Holmes e o Jamie Watson. Eles são adolescentes, estão assim na escola e eles são descendentes dessas pessoas super famosas. As famílias já não se falam, não se dão muito bem há muito tempo, mas os dois acabam que vão estudar na mesma escola e a gente vê esse novo relacionamento, essa nova amizade super estranha nascendo. Eu realmente gostei demais desse livro e tô continuando para ler o resto da série. A nossa terceira categoria é melhores musicais. E como eu disse, não são musicais que foram lançados esse ano, até porque a Broadway está fechada aí desde o início de 2020, mas são musicais que eu assisti esse ano ou que eu conheci esse ano. Um deles é o musical de Bob Esponja. Isso mesmo, você sabia que existe um musical de palco, que é basicamente uma adaptação do desenho Bob Esponja? Ele é incrível, sério, vocês não fazem ideia. Eu ainda vou trazer um vídeo aqui pro canal contando quão incrível esse musical é e por que vocês devem procurar e assistir ele. Existe um cross-shot desse musical de quando ele passou uma vez na TV, então dá pra achar e dá pra assistir. E realmente é muito bom, ele é extremamente engraçado, ele é extremamente criativo. O ator que faz Bob Esponja é maravilhoso, ele canta muito bem, ele faz uma voz que lembra esse personagem. Tem vários sons e onomatopeias que eles usam também durante o musical que super fazem essa vibe de desenho animado. E as músicas são realmente muito boas. Cada música do musical foi criada por pessoas diferentes, por artistas diferentes. Tem músicas, por exemplo, de gente como Sarah Bareilles, o David Bowie e o Aerosmith. E outro musical que eu conheci esse ano, e esse aí foi graças ao Beto, que ele me fez assistir, eu realmente gostei bastante, é o Hadestown. Ele é um musical que conta o mito do Orfeu e da Eurídice, e realmente é muito incrível. Ele é completamente diferente do que você esperaria de uma história da mitologia grega. A gente tem o Hades, tem a Perséfone, realmente é super interessante. As músicas também são bem diferentes do estilo de música que eu costumo escutar, ou que eu costumo gostar, mas elas realmente ficam na sua cabeça e você percebe por que esse musical é tão bom e por que ele foi tão aclamado. Os personagens são super interessantes, as músicas são muito boas e o palco é incrível. Sério, é um dos palcos mais diferentes que eu já vi em um musical. E eu não podia deixar de colocar aqui na minha lista o Pro Shot de Hamilton, ou o filme de Hamilton, como você queira chamar, que chegou esse ano no Disney Plus e logo bateu recordes como a coisa mais assistida de streamings ever. Infelizmente, no Disney Plus brasileiro ele ainda não tem legendas em português, apenas em inglês, o que é péssimo e a gente já conversou sobre isso em outro vídeo. Mas ainda assim é muito legal que a gente tenha esse Pro Shot, que a gente tenha um musical fazendo tanto sucesso e chegando para as pessoas de uma maneira tão acessível, vamos dizer assim. Eu espero que a Disney e outras empresas percebam o que os musicais podem ser e tragam pra gente outros. Eu adoraria, por exemplo, ver lá no Disney Plus o musical de Frozen, de Aladdin e do Rei Leão. A nossa quarta categoria é melhores séries. A primeira aqui da minha lista não podia ser outra que não Julie and the Phantoms, que é a série da Netflix, dirigida e meio que adaptada pelo Kenny Ortega, o nosso queridíssimo diretor de High School Musical e Descendentes. E tem um vídeo aqui no canal em que eu comento sobre essa série, eu falo o que eu achei e por que você deve assistir. Realmente ela é uma série muito boa, é uma série teen, é uma série musical, é uma série divertida, tem coreografias incríveis, tem atores que estão em Descendentes, a gente tem personagens LGBT, então realmente assim, tudo de bom em Julie and the Phantoms, e eu espero que a Netflix renove essa série porque eu preciso ver muito mais desses personagens e ouvir muito mais músicas deles. Outra série que eu coloquei como uma das melhores do ano pra mim foi Blackish. Essa é uma série que já tá passando há um tempo, mas eu nunca tinha assistido. E esse ano que eu realmente fui ver e comecei a meio que maratonar todas as temporadas. Eu adorei a série, eu adorei os personagens, tudo que ela traz, todos os temas que ela aborda. E realmente a gente poder ter essa perspectiva e entender
o que é uma família negra, como que é ser negro nos Estados Unidos e a diferença com que eles são tratados, mesmo tendo dinheiro e sendo pessoas bem-sucedidas. Black está disponível no Prime Video, caso você ainda não conheça ou queira ir assistir. Já tem 6 temporadas e a 7ª tá passando agora na TV. E realmente é super legal, super vale a pena assistir, conhecer essa família e esses personagens. A outra série que eu coloquei aqui também está disponível na Prime Video, que é Superstore. Essa aí é uma comédia que eu também conheci esse ano e eu adorei. Ela basicamente fala sobre pessoas que trabalham numa dessas grandes lojas dos Estados Unidos. Essas lojas que vendem de tudo, sabe? Desde roupa até coisa de casa e maquiagem, bijuteria, até, sei lá, comida, vem de tudo nessas lojas. É quase como uma lojas americanas que a gente tem aqui no Brasil, só que ainda muito maior e com muito mais diversidade. Então a gente vai acompanhar esse grupo de trabalhadores e como é o dia a dia deles nessa loja. Realmente é muito legal porque a gente tem vários personagens, cada um é bem diferente um do outro, a gente tem diversidade, então também tem alguns temas super interessantes, eles falam muito sobre trabalhador, sobre as leis trabalhistas, sobre o que essas pessoas têm ou não têm direito. Então, além de ser uma comédia, ela também traz alguns pontos bem interessantes, discussões super legais. Essa série já tem 5 temporadas e a 6ª tá saindo agora, que eu inclusive tenho que começar a assistir, porque eu ainda não vi. E a nossa 5ª categoria de hoje é Melhores Filmes. Acabou que eu não assisti tanto filme esse ano, mas ainda assim tem alguns bem legais para comentar aqui para vocês. E o primeiro que eu coloquei aqui como melhores do ano é um filme lá do início de 2020, que é o Aves de Rapina, o Birds of Prey. Ele com certeza virou um dos meus filmes de super-heróis favoritos, acho que a gente pode chamar assim, que é o filme da Arlequina. Eu fui assistir esse filme no cinema, quando a gente ainda podia ir ao cinema, e eu realmente me surpreendi com ele, eu achei ele super divertido. Eu adorei ver essa história centrada em personagens femininas, em poder ver a força dela e realmente ver como é que deveriam ser esses filmes de super-herói e esses filmes blockbusters com histórias femininas sendo contadas. Se você por acaso não assistiu, super vale a pena ir atrás de Birds of Prey, que ele realmente é super legal, tem cenas de ação muito interessantes, tem várias cenas mais engraçadas e de comédias, tem também algumas músicas, assim, a trilha sonora do filme é bem divertida, tem vários personagens, tem personagens de tudo que é jeito, ele realmente é um filme que você se diverte vendo e eu adorei. Outro filme que tá aqui na minha lista e que já é agora do final do ano é o Happiest Seasons, que é um filme de Natal gay. Gente, com a Kristen Stewart, que é minha atriz, minha pessoa favorita do mundo. Então, assim, esse filme tinha tudo pra eu amar. Ele lançou há pouco tempo lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, por enquanto, ele só tá disponível para aluguel ou compra, mas ainda assim é um filme que vale super a pena assistir. Ele realmente tem essa vibe de ser um filme natalino, de ser um filme um pouco mais leve, mas a gente tem esse casal de namoradas e elas vão passar o Natal, mas quando chega lá a menina conta que ela não se assumiu ainda para os pais e que elas não poderiam chegar lá falando que são namoradas, elas dizem apenas que elas moram juntas e são amigas. Então vocês já podem imaginar que disso vão surgir várias situações engraçadas, várias situações irreverentes. E é um filme que tem um elenco super legal, além da Kristen Stewart, que eu amo. A gente tem também a Aubrey Plaza e a Alison Brie. Então, assim, só tem gente maravilhosa nesse filme. Ele realmente é muito engraçado, ele tem muito essa coisa de filme natalino, mas ele traz algo novo para esse gênero, vamos dizer assim. Eu realmente gostei demais e me apaixonei por Happiest Season e dá vontade de assistir ele a partir agora dos próximos anos e dos próximos natais. E o último filme da nossa lista de melhores filmes é uma animação que eu assisti ontem, ou seja, tá super fresca, que é Wolf Walkers. É uma animação do Apple TV Plus. Ela é linda. É só isso que eu tenho pra dizer. Sério, é uma animação que eu já esperava que eu fosse gostar. Pelo trailer, assim que eu vi o visual, eu já achei super interessante, super diferente. Ela tem essa coisa 2D. Quando os personagens se mexem, você consegue ver assim um pouco do traço, sabe? Do lápis do desenho. Ela tem cores muito bonitas. Tem toda uma parte assim na floresta que tem umas cores alaranjadas, uma coisa amarelada, que é muito legal. Os
personagens são super interessantes e a história realmente também é muito boa. Eu não quero contar muito pra não acabar com a graça de vocês assistindo o filme, mas basicamente a gente tem essa cidadezinha que é tipo murada e as pessoas todas vivem ali dentro dessa cidade porque em volta tem uma floresta e essa floresta é cheia de lobos e as pessoas da cidade morrem de medo desses lobos e elas querem matar esses animais e acabar com eles para assim poder tirar proveito da floresta. Poder transformar tudo em pasto, em lugar para fazer plantação e tal. Então aí a gente vai vendo essa dualidade entre o homem e o animal, a gente vai vendo essa diferença entre a cidade e a floresta. E realmente é um filme super sensível, que tem uma história muito bonita. Você logo de cara se apega aos personagens, que as duas personagens principais do filme são menininhas. Então você sabe que é pegar elas e colocar num potinho e guardar com você. E esse é um filme que dá muita raiva do ser humano. E a nossa última categoria de hoje é o Melhores Disney. É claro que a primeira coisa da nossa lista é o lançamento do Disney Plus. Apesar de todos os defeitos, todas as coisas ruins que aconteceram durante o lançamento e até hoje, né, um monte de coisa faltando no catálogo, ainda assim foi super legal e é super bom que a gente finalmente tem esse streaming disponível aqui no Brasil. Ele só chegou pra gente 1 ano depois do lançamento internacional, então a gente ficou esperando por um tempo. E assim, é um streaming que eu tô assistindo toda hora, estou acessando todo o tempo. E a gente aqui, como super fãs da Disney, como super fãs dos filmes, das animações, eu tenho certeza que a gente ficou muito feliz com essa chegada. E eu espero que agora, para os próximos anos, a gente vai ter ainda mais séries, ainda mais filmes e muitas coisas originais sendo feitas por streaming. Então eu tô super animada pra gente ver o que vem por aí no Disney Plus. E de lançamentos, pra mim, até o momento, o melhor lançamento da Disney em 2020 foi o Onward, foi o Dois Irmãos, que é um filme que eu me apaixonei, que eu morri de chorar no cinema. Foi o último filme que eu assisti no cinema, antes, né, da gente ficar preso dentro de casa. E é um filme que eu realmente amei muito, eu amei os personagens, eu amei a história, eu amei tudo. Tem alguns vídeos aqui no canal em que eu comento sobre Dois Irmãos, né, Lili? Mas se por acaso você ainda não assistiu, corre lá pro Disney Plus, que ele já tá disponível. E é um ótimo filme da Pixar, é um filme diferente, que traz uma história de família, traz uma história de irmãos, realmente muito boa e muito emocionante. E falando de desenho, teve um que estreou esse ano na Disney e que me pegou também de surpresa e que eu adorei, que foi o The Owl House, ou A Casa da Coruja. Esse aí, infelizmente, ainda não está disponível no Disney Plus, mas eu imagino que agora no início de 2021 ele já entre. E também tem vídeo aqui no canal que eu comento sobre ele, em que ele é um desenho também assim diferente, ele tem uma pegada um pouco de terror, uma pegada um pouco assim de coisas mais estranhas, ele traz muita magia, muita coisa mágica. Eu adorei as personagens, a Luz é um bebezinho pra mim, a Amity também é maravilhosa, eu adoro todos. Eu já super shippo esse casal fofo e lindo. A gente tem aqui a primeira personagem bissexual do Disney Channel. A gente tem diversidade, a gente tem algo bem diferente com esse desenho. E eu espero que ele venha aí com muitas mais temporadas e com muitos mais episódios importantes e com temas importantes e divertidos como os que a gente já teve e que foi o que me fez apaixonar por essa série. E ainda falando, né, de séries ou de desenho, esse ano também a gente teve o final da série de Enrolados, a gente teve a 3ª e última temporada. E eu amei, sério, eu já falei também algumas vezes por aqui como eu amo esse desenho do Enrolados, como ele é sensacional. Ele conseguiu expandir o mundo da Rapunzel e do Flynn de uma maneira muito incrível. Ele trouxe personagens novos, trouxe novas histórias, trouxe muito mais coisas do que além do que a gente vê no filme. Então, realmente é um desenho super incrível, eu amei como ele terminou. Ao mesmo tempo é triste que ele tenha terminado, a gente não vai ter mais, mas eu também fico feliz que ele tenha terminado de uma maneira boa e tenha conseguido fechar toda a sua história e todo o seu arco de uma maneira super satisfatória. E a gente já sabe que agora vem por aí séries de outras princesas, da Tiana e da Moana pro Disney Plus. E eu espero que elas sejam tão boas quanto essa série de Enrolados. Esses foram os meus melhores do ano. Espero que você tenha gostado das recomendações. Me deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a sua melhor coisa de 2020.
A melhor coisa que você assistiu, que você viu, que você leu, tá valendo de qualquer uma dessas categorias que eu deixei aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos do nosso especial de final de ano, que tá rolando durante toda essa semana até o dia 25 de dezembro, quando a gente vai fechar com chave de ouro com a review de Soul, a nova animação da Pixar. Deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam a Disney. Um beijo e até a próxima. Tchau!